Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo contando pra vocês como é que foi a minha experiência de ter filho aqui na Inglaterra. Pra quem não sabe, eu tinha o William e a Nicole quando eu vim pra Inglaterra, né? A gente já tinha os dois, né? E daí veio a minha chamada bebê surpresa, né? A nossa bebê número 3, que é a Natalie. Primeiro, né, contando desde o início como é que foi, assim, né? A gente não tinha planejado, assim. A gente sempre até falava, às vezes, assim, sei lá, né? Sabe, ficava uma pontinha, assim, né? O Ricardo já tinha planejado fazer a vasectomia. Ele já tinha entregue todos os documentos no Brasil pra fazer. Ele já tinha ido na psicóloga. Chegou na psicóloga, a psicóloga perguntou pra ele, você quer fazer? Ele disse, eu quero fazer. Tá. E daí chegou na hora de fazer, ele não fez. Ai, ai. Eu também tava planejando colocar o DIU no Brasil. E tentei pôr o DIU, mas daí não deu. A gente já tava quase vindo embora e tal. E eu não consegui colocar o DIU. Resumindo, né? Um dia veio. Um dia, né? Começou o atraso. E bem nesse sofá aqui, deu um dia de atraso. Eu falei pro Ricardo, eu disse, amor, eu acho que eu tô grávida. Sabe quando a mãe que é mãe sente assim, né? Eu me senti uma adolescente, sabe? Eu não sei porquê. Eu me senti uma adolescente, assim, meu Deus, eu acho que eu tô grávida. Não é possível. E tinha dado um dia de atraso, né? Daí eu disse, não, mas era sexta-feira, né? Daí eu disse, não, mas não deve ser, né? Vai vir, a menstruação vai vir, vai vir. E o Ricardo, daí o Ricardo ficou bem desencanado e tal. Ele, não, amor, não é nada, não, capaz, não tá não, não tá grávida não e tal. Então tá, né? Deixei passar o fim de semana. Quando foi na segunda-feira, ele foi numa loja que é chamada Poundland aqui, que é uma loja que tudo é 1 libra. E ele comprou um teste de 1 libra. Porque a gente disse, não, nem vamos gastar, né? A gente ficou encucado com aquilo, mas a gente pensou, não, nem vamos gastar porque nem é nada, nem é nada. Mas daí, como ele foi nessa loja e era só 1 libra, ele disse, vou levar. E ele trouxe, né? E quando viu, eu fiz. Daí eu disse, não, nem vou ver, nem vou ver, nem vou ver, nem vou ver. E ele que olhou e ele disse, não é possível, amor, como tu engravida fácil, hein? Gente, eu fiquei assim, vou falar pra vocês que eu me senti uma adolescente realmente assim, meu Deus, eu não acredito, como é que eu tô grávida? Né, eu já tenho dois, como é que vai ser, gente? Eu não dou conta, eu mal dou conta dos dois, como é que eu vou dar conta dos três? Oh, gente do céu. Olha, foi meio punk, assim, sabe? Daí eu liguei no GP aqui e tal, eu falei pra eles, olha, eu acho que eu tô. Eu fiz o teste de farmácia e tal, eu acho que eu tô grávida e tal, né? E eles, então tá. Então a gente vai marcar uma consulta com a midwife, que é a midwife que faz aqui, né? Que é tipo uma enfermeira, né? Só que é enfermeira parteira, seria assim. A gente não tem essa categoria no Brasil, mas é enfermeira obstetra, né? Então é enfermeira obstetra, que é a midwife, e você vai fazer uma consulta com ela com entre 9 e 10 semanas. E eu, tá, mas não faz um teste pra ver se realmente tá, um teste, um exame de sangue, porque nas minhas outras gravidezes no Brasil, eu fiz o de farmácia e eu ia e fazia o de sangue pra comprovar. E eles, não precisa fazer. E eu, tá, mas e daí se eu não tiver? E sei lá, e se nesse meio tempo, sei lá, não tiver mesmo? Fiquei meio confusa assim, né? Mas eu, tá, beleza, né? Tudo bem. Gente, daí chegou na época de fazer a consulta com a midwife. Gente, muito legal. Ela já, na hora, na própria consulta, ela já fez os exames de sangue. Toda consulta que eu ia fazer, eu já tinha que levar um potinho de urina, porque eles já faziam exames de urina, e os exames de sangue já eram coletados na hora. E no Brasil, eu trabalhava fazendo pré-natal como enfermeira, né? E geralmente a gente tinha que mandar a gestante lá no laboratório, tirar os exames, daí trazer os exames pra gente ver se estava tudo normal. Aqui não. Eles fazem ela já tirava o exame na hora, já coletava o sangue na hora, já mandava, e se tinha alguma alteração, ela pegava e ligava. No caso, eu não tinha nenhuma alteração nos exames de sangue, ela só na outra consulta dizia, a gente fez a outra vez, deu tudo certo. Então, eu fiz o ultrassom da translucência nucal, que é o de 12, mais ou menos umas 12 semanas. Depois, o próximo ultrassom que eu fiz foi com 22 semanas. Esses são os ultrassons normais.
Como no ultrassom de 22 semanas deu que a bebezinha, que a Nathalie, estava um pouquinho acima da curva, como se ela estivesse um pouquinho acima do peso, um pouquinho maior do que era para ser, eles me marcaram ultrassom adicional, assim, né? Se não era esses dois e depois mais lá pro final. Então não é a mesma frequência aqui no Brasil, não é a mesma coisa, né? E todos os acompanhamentos era com a enfermeira obstetra, com a midwife, não era com o médico. Eu só passei no médico, por quê? Porque eu já tinha tido 2 cesáreas no Brasil. Então eu pedi que eu queria que fosse. Ela perguntou se eu queria natural ou se eu queria cesárea novamente. E eu escolhi que eu queria cesárea, porque eu já tinha tido 2 mesmo, né? Eu não ia fazer o parto natural, não tinha esse desejo de fazer o parto natural pela 3ª vez, até porque eu queria fazer a ligadura, né? E foi isso que eu fiz. E então eu passei com o médico, né? Fiz todo o pré-operatório ali pra ser a cesárea. E por isso que eu passava com o médico. Senão, as consultas eram todas só com a midwife, né? É muito, muito competente, muito legal as consultas, assim, sempre muito explicativas, seguindo todos os protocolos certinho, assim, muito atenciosas, muito legais, assim, sabe? Sempre foi. Nunca tive nenhuma insegurança, assim, nada. Fui muito, muito bem atendida, né? Foi assim, excelente, assim, todo o acompanhamento pré-natal. Ultrassom, tudo certinho também. Se eles tinham alguma dúvida, assim, eles me mandavam voltar. Eu fiz o acompanhamento, porque ela tava um pouquinho acima da curva de crescimento, assim, nada demais. Eles mandavam eu repetir, fui indo, né? Então foi muito legal, me deu muita segurança, eu gostei bastante, assim, né? É o sistema público daqui. No Brasil eu fiz no sistema privado os 2 outros pré-natais, mas aqui eu fiz no sistema público, então foi bem, bem legal, assim. Achei excelente o serviço, não deixou nada a desejar, sabe? Quando foi pra a Nathalie nasceu, eu tava com 37 semanas e 4 dias. 37 semanas e 4 dias. Quando a minha bolsa estourou. E daí eu fui pra maternidade pra ter a cesárea, né? Porque já era isso planejado, que se estourasse a bolsa antes de 39 semanas, que era quando mais ou menos eu ia fazer a cesárea, era para eu ir pro hospital. E foi isso que eu fiz. Fomos pro hospital, o Ricardo foi comigo, né? Ele ficou comigo lá o tempo todo, né? Muito atenciosos todos, a midwife. Tinha uma midwife que era a responsável por mim. Então, daí ela ficou me acompanhando, essa midwife, ela ficou me acompanhando durante todo o dia e ela foi pro centro cirúrgico junto comigo também, era responsável por mim, né? O Ricardo também ficou me acompanhando durante todo esse tempo que eu fiquei esperando. Então, eu cheguei lá na maternidade de manhã, né? A bolsa tinha estourado e o parto foi acontecer 7 e pouquinho da noite, né? Então, nesse meio tempo eu fiquei todo lá, o Ricardo ficou comigo, daí a Nathalie nasceu, né? Tudo bem legal, assim, ela amamentou na primeira hora, né? Que era né, o previsto, que eu tinha escolhido, que eu queria. Ela ficou comigo desde a hora que nasceu, o tempo todo, sempre, sempre do ladinho. O que eu achei diferente, assim, é que quando eu fui à noite né, eu ganhei ela 7 e pouquinho. E a visita era até às 10. No Brasil, sempre pode ficar um acompanhante. Aqui não. Então fiquei eu sozinho, o Ricardo teve que ir pra casa e ele só podia voltar no outro dia, porque assim, a partir das 10 da noite não podia ficar ninguém. E a pessoa só podia voltar a partir das 8 da manhã do outro dia. Então, ele foi pra casa e eu fiquei com ela. Isso eu achei um pouco estranho, assim, sabe? Porque o que acontece? Eu tava com ela, mas eu não queria chamar ninguém durante a noite pra botar ela no bercinho, tirar ela do bercinho, não queria ficar chamando. Isso é meio que meu perfil, assim, né? Então, mas assim, eu fiquei com ela a noite toda, assim, no braço, sabe? Ela amamentava aqui mesmo, só que eu tinha tido cesárea, então tava doendo muito, assim, sabe? Muito, muito. Foi até, foi a cesárea que mais doeu, assim, as outras 2 que eu tive, né? Não me senti tão dolorida, mas essa terceira, assim, parecia que tinha, meu Deus, tinha cutucado tudo lá dentro, assim, sabe? Mas eu fiquei com ela, eu não consegui me mexer muito, mas fiquei com ela ali durante toda a noite. Eu só senti falta disso, assim, do Ricardo estar junto comigo, porque das outras vezes era isso. Ele pegava o bebê, cuidava do bebê durante a noite, e eu conseguia descansar mais. E ali, no caso, não, eu fiquei sozinha, e aí as midwives só vinham, me davam remédio, perguntavam se tá tudo bem, né? Mas eu fiquei com a bebê. Mas nada demais, assim, foi até que foi tranquilo.
Transcorreu tudo bem. Eles fizeram todo o acompanhamento da Nathalie pra ela ter alta e pra mim também. Eu cheguei, assim, passei bem, só tive uma queda de pressão no outro dia, assim, meio brusca na hora de tomar banho, assim. Fui tomar banho e o Ricardo foi comigo, né? Daqui a pouco, assim, eu comecei a me sentir meio. Quando vi, comecei a apagar, assim, minha pressão baixou muito, muito, muito. Veio um monte de gente, mas já vieram, já me levantaram, já me levaram pra cama, ficaram monitorando a pressão, tudo certinho, sabe? E me recuperei. Foi assim, foi bem legal o acompanhamento, são profissionais excelentes, assim, a enfermagem aqui, ela é muito, a gente é muito cobrado, né? Eu como enfermeira também, como eu trabalho, eu sei, né? A gente é muito cobrado para ter muito cuidado com os pacientes, cuidar a privacidade e a dignidade dos pacientes, sabe? Você não fica conversando sobre outras coisas quando tá cuidando do paciente, você não fica fazendo piadinha, você não fica dando risadinha, falando do programa de TV, sabe? A gente é muito cobrado para preservar muito a dignidade, a privacidade do paciente, tratar o paciente com muito respeito, sabe? E é isso que eu senti enquanto paciente também, e foi muito legal, sempre com muito respeito, sabe? Sempre chega, quando qualquer profissional que vem, ele vem e ele se apresenta, olha, eu sou fulana, eu vou fazer isso, ele explica todo o procedimento, ela te pergunta se você tem qualquer dúvida, todos os profissionais, desde médico, enfermeiros, todo mundo sempre foi assim, sabe? Com muito respeito, muito, muito assim, tratando muito bem, sabe? Eu me senti muito bem tratada, achei muito legal, eu acho que eles tratam muito bem, pelo menos essa foi a minha experiência no hospital que eu tive, né? Não sei como é que são tão. Com certeza tem experiências que não são tão boas. Eu já ouvi também experiências que não foram tão boas. E no hospital que eu tive, onde eu tive, a minha experiência foi muito boa aqui. Depois, quando eu vim pra casa, assim, acho que numa semana eu tive umas 3, 4 visitas, sabe? Eu não precisei sair de casa. Porque no Brasil a gente sai, né? Tu já tem que ir fazer a consulta, levar o bebê pra pesar, pra ser avaliado. E você também tem a consulta puerperal, que é a consulta depois do pós-parto, que você tem que ser avaliado pra ver como é que tá o sangramento, como é que tá tudo. Geralmente você vai no local. E aqui não. Sempre vinha alguém com a balança já pra pesar a Nathalie e vinha alguém já pra me avaliar, essa mesma pessoa já me avaliava ela, já via como é que tava o peso dela, via como é que tava a amamentação. Apesar de eu ter amamentado os meus outros 2 filhos com ela, eu tive mais problema na amamentação, assim, né? Eu tenho experiência, eu sou enfermeira neonatal, então eu tenho experiência com amamentação, mas eu não sei o que acontecia com ela que assim, doía muito, muito, muito. Ela tava pegando errado e eu não conseguia posicionar. E veio uma pessoa aqui, ela me explicou, ela me ajudou, ela disse que se eu tivesse qualquer dúvida, ela me dava um número pra eu ligar, eu podia ligar pra eles, assim. Foi excelente, sabe? Foi muito legal, me incentivaram, assim, a amamentar, cuidaram e dela também. Ela também tava meio amarelinha, né? E então eles monitoraram. Ela já fez o teste aqui mesmo em casa pra ver como é que ela tava. Veio no outro dia, fez de novo, eles ficaram monitorando. Então, sempre eles vinham aqui pra monitorar tanto eu quanto ela aqui em casa. Então, assim, um acompanhamento excelente, muito assim, na casa da pessoa, de conhecer a pessoa, de saber onde a pessoa mora. Uma coisa muito legal também é que sempre, todas as vezes, eles me perguntavam se eu me sentia segura na casa onde eu tava, se o meu marido, meio que assim, querendo saber se eu sofria algum tipo de abuso, se eu tinha alguma coisa. Isso é uma coisa que eles perguntaram, assim, desde o início lá no, no pré-natal até, assim, nos últimos dias eu sempre tava, você se sente segura? Tá tudo bem na sua casa? Você tá tranquilo? Tá tudo certo? Sempre assim com uma preocupação de já identificar se tem algum tipo de abuso, se tem algum tipo de violência doméstica, sabe? Então eles são muito focados nisso também, sabe? De já identificar isso. E isso é com a mulher, com a criança, com o idoso, sempre assim. Eles sempre querem ter certeza de que a pessoa tá segura. E se eles identificarem qualquer coisa que eles acham que alguma coisa tá fora, eles são muito efetivos nisso. Eles já vão dar algum encaminhamento se eles perceberem que tem alguma coisa estranha, assim, sabe? Então, achei muito legal isso também. São algumas coisas que eu achei bem diferente, assim, sabe? Mas eu gostei muito do sistema, como fui tratada, assim, não tem do que reclamar. Então, foi muito legal a experiência que eu tive aqui, assim, se fosse para comparar Brasil ou aqui, assim,
não tem, assim, como dizer qual que é melhor, porque no Brasil eu tive a experiência do privado, aqui eu tive a experiência do público. Mas como enfermeira no Brasil eu fazia o público e acabava que às vezes deixava um pouco a desejar, faltava um pouco desse acompanhamento, a gente não conseguia dar conta dessa demanda, né, de conseguir visitar a pessoa na casa, essas coisas. Acho que seria legal se no Brasil a gente conseguisse fazer isso também e espero que no futuro, né, vá melhorando o sistema de saúde no Brasil e se compare ao que se tem aqui, porque tem essa possibilidade, eu acho que tem como sim, né? Ainda tem um pouco para chegar lá, mas eu gostei muito da experiência que eu tive aqui, foi muito legal e era isso, eu só queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir, deixa um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e é isso, tchau!